viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo possa estar presente na sua casa, juntamente com você, onde você estiver, e quando você estiver vendo também essa reflexão da noite. Toda quinta-feira nós transmitimos um PGM online, diretamente das nossas casas, e em virtude de alguns irmãos não poderem transmitir essa semana, então eu estou fazendo hoje, na quinta-feira. E gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos que a gente não teve contato essa semana. Lembrando também da família do irmão Carneiro, que perdeu o seu sobrinho. E que o Senhor possa estar confortando o coração do irmão Carneiro, irmã Valdete, juntamente com a sua família. Oremos, lembramos de estar orando também pela nossa região dos lagos, São Pedro da Aldeia. Está havendo muitos óbitos também devido à pandemia, ao vírus. Que os irmãos que estão em casa possam estar lembrando de famílias aqui próximo do nosso bairro e nossa cidade também possa estar sendo confortada pela presença do Espírito Santo do Senhor. Nessa noite, hoje, nós vamos falar sobre a palavra de Deus é proveitosa. E nós estamos desde semana passada entregando exemplares bíblicos a algumas pessoas. E eu tenho sempre falado que não é somente a Bíblia fechada no carro ou dentro de casa que vai ter proveito nisso. Mas a palavra aberta, a palavra lida, ela é proveitosa ao nosso coração. Então, o pequeno grupo dessa noite, a reflexão bíblica dessa noite, falando sobre a palavra de Deus é proveitosa, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, onde nós podemos confirmar assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia é reconhecida no cristianismo, no mundo cristão, como palavra de Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia é composta de 66 livros, escrito por 40 homens, escritores, por 40 pessoas, 40 homens, inspirado por Deus, escreveu a palavra de Deus, aquilo que Deus queria transmitir para a humanidade naquela época, naquele local, naquele momento, o povo de Israel. Então precisava que alguém transmitisse. E essa palavra, além de ser falada oralmente, ela também foi escrita. Nós podemos ver nas pesquisas científicas aí, né, nas buscas, que muito tem se encontrado livros ao longo dos anos, livros originais, manuscritos originais, ao longo desse tempo todo, da palavra de Deus. A Bíblia é reconhecida porque ela revela também o amor de Deus ao homem. Além dela revelar o amor de Deus ao homem, ela é um livro de regras de fé e prática.
que transmite para cada um de nós o plano de Deus para a nossa vida. Bem como assim também é um livro que nos faz relacionar, conhecer o Deus, o caráter de Deus, conhecer os atributos de Deus, os seus atributos que é compartilhado conosco, e tem os atributos de Deus que somente Ele tem. Os atributos de Deus que somente Ele tem, Ele é santo. Somente Deus é santo. Nós tentamos seguir a perfeição, mas não conseguimos. Porque é um atributo de Deus. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ou seja, a Bíblia, ela nos aponta para esses atributos de relacionamento com Deus. E ao longo dessa semana, como eu havia falado, nós entregamos algumas Bíblias às pessoas. Muitas pessoas querem receber Bíblias. Recebemos 2 caixas com 80 exemplares de Bíblia. Mas como é difícil nós abrirmos nossa Bíblia e pesquisar aquilo que Deus quer que a gente aproveite dela, da sua palavra. E o canto que eu acabei de cantar ainda agora fala sobre o amigo maior. Não existe amigo melhor do que estar bem perto de Deus. Então, para nós termos um melhor aproveitamento das Escrituras, é preciso que leia a palavra de Deus. Se caso nós não lermos a palavra de Deus, nós não vamos ter aproveitamento. Nós não vamos entender qual é a perfeita, boa vontade, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos planos vão ficar geralmente frustrados, porque a gente não vai ter percepção e concepção daquilo que nós precisamos almejar e colocar em prática para a vida cotidiana de cada um de nós. E o aproveitamento para quem lê as Escrituras, o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela é proveitosa para ensino, para redarguir, ou seja, para repreender, corrigir e instruir o homem na sua perfeita obra. Primeiro, a Bíblia é proveitosa para ensinar. Já se diz há muito tempo que mais importante do que se aprende é com quem se aprende. Então, não é um ditado de sabedoria para muitos que trabalham na área de ensino. Então, o mais importante é para com quem se aprende. Tem pessoas que conseguem ter um método de ensino que somente uma vez alguém consegue perceber o que o professor quer falar, o que o professor de música, o que um palestrante quer dizer através do seu método, da sua aplicação. Então a Bíblia ela é proveitosa para ensinar porque o próprio Jesus nos ensinou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Quando Paulo achava que ele conhecia a Bíblia, ele saiu para perseguir os cristãos. E no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E ele ao cair em terra, ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus responde para ele, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele na conversa com o próprio Jesus falou para ele numa rua chamada direita, que teria alguém para orientar ele ali tudo aquilo que ele deveria ser feito. E ele obedeceu aquele ensinamento de Jesus. Eu acredito que o próprio Senhor Jesus ensinou muitas coisas a Paulo que ele não sabia. Ele sabia a legalidade da lei. Ele foi ensinado pela lei, mas o fruto que Cristo queria dele não era pela lei, não era pela imposição, era pela graça. E Paulo leu a Bíblia e ensinou a Timóteo. Timóteo, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa. Ela é proveitosa para toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, é uma metodologia que nós podemos aplicar para cada um de nós. Não precisa saber muito campo teológico, não precisa entrar na questão filosófica, não precisa entrar na questão de como que Deus veio, como que Ele veio, do jeito que Ele é. Esse campo teológico que muitas vezes se confunde para quem está ouvindo. Mas é preciso que você e eu, ao ensinar a Bíblia, nós precisamos ensinar com clareza e simplicidade, revelar o amor de Deus. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você ao ensinar a Bíblia, você não precisa conhecer teologia. Ensine a pessoa de Jesus. O que ele fez por você, o que ele fez por mim e o que ele está fazendo, irá fazer e pode fazer pela humanidade. Então, Paulo deu esse primeiro requisito a Timóteo. Segundo, a Bíblia é proveitosa para repreender e corrigir. Corrigir o quê? Corrigir o errado, corrigir o errante, mostrar o erro de sentimento, o erro de pensamento, o erro de ações, como fazer para obter o perdão dos nossos pecados e restauração e um recomeço sem o peso da culpa. A Bíblia ela é proveitosa para nos repreender e também nos chamar a atenção. Olha, está andando no caminho errado. E nos corrigir, corrigir a mim, corrigir a você, a todos nós. Quando nós lemos a Bíblia aponta os nossos pecados. E é por isso que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia, porque a Bíblia aponta totalmente o pecado do homem, o meu, o seu pecado, todo o tempo. E quando nós assimilamos que a Bíblia é proveitosa para corrigir, nos repreender, é porque Deus nos ama. E Ele quer cuidar de nós. A Bíblia diz que o bom pai que ama seu filho, ele corrige. Então Deus quer nos corrigir através da sua palavra. Então leia a Bíblia. Ensine alguém. Quando você lê a Bíblia, você vai estar ensinando outra pessoa e também vai estar se corrigindo, se repreendendo com a palavra de Deus. E terceiro, a Bíblia, além de ser proveitosa para ensino, para repreender e corrigir, ela é proveitosa para instruir o homem em toda a justiça. A justiça do homem tem por ideal ser uma justiça aplicada, uma justiça de lei, uma justiça de acusação, do erro, da punição, do merecimento da pessoa ser punida. Mas a justiça de Deus, ela é produzida não pelo julgamento, mas pelo perdão. É por isso que lá em Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. E é por isso que todos estamos condenados. Mas quando nós ensinamos quem pode absorver os nossos pecados, nós ensinamos a pessoa quem é Jesus, a pessoa vai descobrir que em Jesus ele tem o perdão dos pecados, o dele, os nossos, os meus e os seus. Podemos ser perdoados. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8:1, quando nós entendemos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Escritura, ela só tem proveito para um homem de Deus que seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então leia a Bíblia, aprenda de Deus, transmita a palavra de Deus com repreensão, com correção primeiro para mim, para depois eu ensinar a outros a justiça de Deus, o amor de Deus. E em Cristo nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Que Deus te abençoe nessa noite. Aproveite esse momento, não só de pandemia, de isolamento, mas leia a Bíblia. A Bíblia é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas precisamos crer na presença de Deus, nos sustentando, curando os nossos traumas, curando as nossas dores, curando quando estamos sucumbindo. E Jesus disse, olha, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Leia a Bíblia e permita que Deus ensine a você, a mim, e corrija aquilo que precisa ser corrigido, para que nós possamos ser homens e mulheres instruídos para a boa e perfeita obra de Deus. Amém. Deus te abençoe sua casa, a sua semana, em nome de Jesus.